Olá, meus artistas queridos, sejam bem-vindos. Eu sou a professora Gabriela e estou acompanhando vocês nesta jornada pelo mundo das artes. Vamos ver o conteúdo da nossa aula? Esta é a nossa aula de número 6, nosso objeto de conhecimento, impacto das tecnologias digitais da informação e comunicação na formação social do sujeito. Detalhamento, produção artística, artes visuais, dança, música, teatro e artes integradas, a partir das análises dos impactos das TDIC e o diálogo crítico do sujeito amazônico. Então, nós vamos conversar nesta aula sobre como é a relação de arte e tecnologia. Hoje a tecnologia está quase tomando conta da nossa vida, na verdade? São várias redes que são interligadas. É como se a gente fizesse parte de uma grande sociedade toda conectada. Então, eu acho que não podia ficar a par, né, de todo esse avanço tecnológico. Na chamada Era da Informação, iniciada no século XX e que vivenciamos potencialmente hoje, o modo de conhecer as pessoas no mundo se amplia e muda rapidamente, oferecendo também múltiplas oportunidades de acesso à arte. O que antes era tão difícil, era quase inacessível para a gente ver uma obra de arte, a gente precisava se deslocar até onde aquela obra estava. Hoje, com o advento da tecnologia, a gente consegue ter acesso a obras de arte que estão em museus muito distantes. Então, a tecnologia ela encurtou as distâncias, não favorecendo só o processo de comunicação, mas também o acesso às informações, o acesso a obras de arte também, quando a gente traz, né, para o mundo das artes. Atualmente, temos disponíveis ferramentas que podem nos ajudar a visitar e conhecer acervos de museus de vários países. Os museus virtuais são espaços interativos em que podemos conhecer patrimônios históricos, artísticos e culturais. Em vários deles é possível, inclusive, percorrer esses espaços virtualmente, simulando uma visita real. Olha a maravilha, né? A gente, através de sites, de aplicativos, né? A tecnologia ela favoreceu o acesso a lugares muito específicos, a museus, por exemplo. Olha, a gente consegue fazer uma visita virtual. A gente de casa, da nossa casa, a gente consegue acessar um museu, uma exposição. Então, foi esse encurtamento de distâncias oportunizado pela tecnologia, ela permite que a gente tenha acesso a obras de arte que seria muito mais difícil se a gente tivesse que se deslocar presencialmente até o local onde ela se encontra. A gente vai ver aqui agora na nossa aula 2 exemplos de visitas virtuais que nós podemos fazer. A gente vai começar com uma visita virtual à Catedral de Santiago de Compostela. Olha que coisa linda, gente! A gente já consegue perceber aqui elementos arquitetônicos e conforme você vai passando pelo site, a gente consegue ver, né, outros elementos. Então, olha só, a Catedral de Santiago de Compostela é o epítome da arquitetura românica em Espanha. A gente está vendo aí monumento espanhol. Ela foi declarada Patrimônio Mundial pela Unesco em 1985. Olha que coisa linda. Olha o encurtamento dessa distância. Nós estamos aqui nas nossas salas de aula e a gente está conseguindo ter acesso, né, à fachada da Catedral de Santiago de Compostela, né? Ela tem uma estrutura medieval, a gente tem aí muito da estrutura arquitetônica medieval, e a gente consegue fazer a visita nessa catedral, utilizando o site deles, né?
Na verdade, essa é uma plataforma da Google, é o Arts and Culture, que a gente consegue ter acesso a obras de arte através dessa plataforma da Google. Então, encurtando distâncias, a gente também tem uma outra possibilidade que nós vamos ver agora, que nós vamos visitar brevemente o Museu do Vaticano. Gente, o Museu do Vaticano ele abriga obras de arte incríveis. Olha isso. Essa daqui é a Capela Sistina. Olha que coisa maravilhosa. A gente está conseguindo ver, mais uma vez, da nossa sala de aula, todos esses elementos da Capela Sistina. Olha as pinturas, que coisa incrível. E seria bem difícil a gente fazer, né, pensar de uma forma rápida, assim, como fazer uma visita na Capela Sistina. E a gente consegue fazer essa visita virtualmente. Então, um dos elementos que a tecnologia favorece o fazer artístico é esse acesso mais democrático, digamos assim, né? A gente consegue ter um acesso mais fácil a essas produções artísticas, a estruturas arquitetônicas, né? Então, a tecnologia ela permite isso. Ela vai diminuindo a distância, ela vai permitindo com que a gente tenha um acesso rápido, porque ó, a gente está aqui durante a nossa aula e a gente conseguiu visitar 2 locais. A Catedral de Santiago de Compostela e a Capela Sistina, olha só. 2 lugares distintos que nós conseguimos visitar aqui em alguns minutinhos. Então, você percebe como a tecnologia ela pode favorecer esse fazer. Aqui, a gente vai colocar para vocês os 2 QR Codes das 2 visitas que a gente acabou de fazer, da Catedral de Santiago de Compostela e do Museu do Vaticano. Né? Vocês podem apontar o celular, fazer a leitura do QR Code, que vai direto para aquelas páginas. E quando vocês tiverem um pouco mais de tempo, façam uma visita, né, um pouco mais demorada, olhando os detalhes, percebendo elementos das estruturas e pesquisem também outros museus. A gente colocou 2 aqui, mas existem vários museus espalhados pelo mundo que estão colocando ali as produções artísticas dos seus acervos, obras que têm um acesso muito difícil, né? Claro, a gente sabe que ainda existem obras cujo acesso ele é direcionado apenas para quem faz a visita física, mas a gente tem um acervo enorme na internet de obras de arte, de músicas, de textos, de poesias, de inúmeras produções artísticas, né? Que a gente pode ter esse acesso facilitado através da tecnologia. As relações entre arte, ciência e tecnologia estão cada vez mais comuns na contemporaneidade. Muitas vezes, o artista busca parcerias com especialistas de informática e engenheiros de robótica para realizar uma obra artística. Então, agora a gente vai falar da relação da tecnologia com a arte, não só no que diz respeito à contemplação, a gente observar aquela obra, mas a tecnologia no fazer artístico. Como é que o artista ele consegue utilizar a tecnologia para uma produção artística? É isso que a gente vai começar a ver. Olha só, a fusão entre arte e tecnologia permite novos e interessantes formatos para a criação e divulgação artística. Então, a gente está falando do uso da tecnologia tanto para a criação quanto para a divulgação artística. O desenvolvimento tecnológico, em especial os computadores, permitiu o surgimento de criações artísticas que antes não eram possíveis. Então, todo esse desenvolvimento tecnológico permitiu que muitas ideias dos artistas conseguissem ser postas em prática, com softwares específicos para desenvolvimento de alguns elementos que eles tinham em mente para aquela composição artística. Para muitos artistas, as tradicionais telas de quadro deixaram de ser prioridade.
A visibilidade e o reconhecimento passaram a estar na amplitude de conexões possibilitadas pela internet. Libertar-se de suportes comuns possibilitou que a arte saísse dos museus para ganhar as ruas e o dia a dia das pessoas. Aí a gente tem uma imagem que ela faz uma referência à obra Noite Estrelada de Van Gogh. E essa imagem é uma fotografia, né, uma imagem de uma exposição imersiva que fizeram, né, do artista do Van Gogh. Então, tiraram a obra de arte do suporte dela original, que é um suporte em tela, né, e utilizaram a tecnologia, utilizando as projeções, né, através de computador, projetores, e colocaram essa imagem como se a gente tivesse a sensação que a gente estivesse dentro do quadro. Então, a partir do momento que os artistas começaram a pensar em como se libertar dos suportes tradicionais, a tela, por exemplo, né, onde eles pintam, a gente começa a entender que essa obra de arte ela ganha as ruas, o dia a dia, o cotidiano das pessoas, porque ela começa a se transportar de uma forma mais fácil. Essa exposição, essas exposições imersivas, que eles chamam, o que são as exposições imersivas? São projeções que são feitas das obras de arte em ambientes projetados para isso, né? E você leva essa exposição para cidades, para locais. Então, a partir do momento que a gente facilita esse transporte, né, a gente leva uma exposição para uma cidade, depois leva para outra, a gente vai democratizando essa obra de arte. A gente vai dando a possibilidade de várias pessoas participarem desse movimento artístico. E começaram a surgir artistas que foram pensando em como utilizar a tecnologia na sua prática. Desafiada a criar esculturas que resistissem às adversas condições meteorológicas, como vento de furacão, a Janet Kelman desenvolveu seu próprio software, assim como uma parceria com uma fábrica automatizada para produzir as redes para a confecção de suas esculturas. Aí a gente tem uma imagem de uma obra de Janet Kelman. Então, olha só, o artista foi atrás de desenvolver o próprio software, fazer uma parceria com uma fábrica que ela precisava produzir essas redes. Olha só, é uma rede enorme. E ela precisava de redes resistentes às condições meteorológicas mais adversas, inclusive como vento de furacão. Não poderia ser uma coisa muito frágil, ao ponto de se deteriorar muito rápido. Então, o artista ele começa a pensar em como ele pode solucionar esse problema. Aqui a gente tem uma imagem de mais uma obra de Janet Kelman. Então, olha só, o artista começa a pensar em como ele pode executar o que ele tem em mente, a obra, só pensando como fica ao ar livre, precisava de um elemento específico, né, uma estrutura específica. Então, foi desenvolvido um software e uma parceria com uma empresa automatizada que conseguiu produzir as redes, que é o resultado que a gente tem aqui. Então, mais uma vez, a gente consegue perceber, né, a relação da tecnologia com o fazer artístico. A série Earth Time explora a manifestação física do tempo global, inspirada em dados da NASA e da NOAA. Cada projeto da série é gerado a partir dos dados dos principais eventos geológicos que reduziram a duração de um dia. O resultado são esculturas que traduzem com leveza e precisão esses dados que demonstram a afirmação do planeta às condições do meio ambiente. Isso aí é a proposta do que foi, né, essa exposição, digamos assim, essas obras, que é uma série de obras que levam o nome Earth Time. Então, a gente já tem aí uma pesquisa científica
junto com uma relação de tecnologia para a gente chegar nesses resultados. Então, isso aqui não é uma obra abstrata, não, existe um estudo científico por detrás disso e uma parceria com o conceito da tecnologia para chegar nesse resultado. O coreano Nam June Paik é considerado pai da videoarte. A primeira pessoa a trazer a TV e o cinema para dentro das galerias de arte. Revolucionário em sua área, ele também é conhecido por quebrar padrões até entre os demais artistas. Então, aqui a gente tem uma obra, né, do coreano, Nam June Paik, e você percebe que ele utilizou aqui várias televisões, vários visores de televisão. Então, ele trouxe a televisão para dentro do museu, ele criou uma exposição. Então, ele já pensou a utilização da tecnologia de uma forma diferente do que outros artistas. Então, a forma como o artista vai pensar a sua obra vai se relacionar diretamente em como ele vai poder utilizar a tecnologia para desenvolver o que ele tem em mente. A videoarte, ela é uma forma artística capaz de unir som e imagem de maneira diferente da convencional. Grande parte dos videoclipes de K-pop usam e abusam da videoarte, porque usam chroma key e vários outros efeitos capazes de tirar a imagem dos padrões de realidade. Aí a gente está vendo uma imagem da utilização da tecnologia numa apresentação, né? Então, olha só, quando existe um recurso tecnológico, que a gente já vai daqui a pouquinho ver um vídeo de como é a utilização dele, que é o chroma key, ele permite que a gente visite diversos lugares, os mais diferentes possíveis, em poucos momentos, né? Em momentos curtos, a gente consegue estar passando por diversos cenários. Então, a videoarte, ela foi se desenvolvendo, ela foi se aprimorando, utilizando recursos como o chroma key, como nós vamos ver daqui a pouco, e eles favoreceram esse processo artístico, porque eles foram dando as mais diversas ferramentas para os artistas pensarem as suas obras. Vamos ver como é que funciona o chroma key? Olá, meus queridos! Nós vamos falar sobre um recurso digital chamado Chroma Key. O Chroma Key permite que a gente visite vários cenários, os mais diversos que vocês podem imaginar, utilizando apenas uma tela. Então vamos ver agora o que o Chroma Key pode fazer enquanto recurso digital. Olha a diversidade de lugares que a gente teve, né? A professora Gabriela foi para vários lugares utilizando um recurso tecnológico chamado Chroma Key. Então, esses elementos, essa aperfeiçoação da tecnologia, ela vai aí ajudando, né, na produção da arte, em como a gente pode pensar a obra de arte. Arte digital é toda manifestação artística criada a partir de meios eletrônicos, como softwares variados. Essas obras elas podem ser feitas usando recursos simples, como celulares, ou tecnologias mais complexas, que permitem a criação de grandes e impactantes obras. As exposições imersivas, por exemplo, foi o que a gente conversou ainda há pouco. Eu comentei com vocês sobre a exposição imersiva de Van Gogh, onde fazem grandes projeções da obra de arte e você tem a sensação de que você está dentro daquela obra de arte.
Então, os softwares que estão sendo desenvolvidos, eles vão aprimorando esse fazer artístico. A gente consegue perceber aí a obra de arte ganhando esse mundo tecnológico, não só com a intenção de divulgação, né, de encurtamento de distâncias, como a gente viu na visita aos museus, mas na produção mesmo. Produzir uma obra de arte utilizando esses recursos tecnológicos. E uma das possibilidades é a escultura digital. Vamos ver? Também chamada de modelagem 3D, é produzida por meio de softwares que criam imagens com a aparência de possuírem altura, largura e profundidade. Ainda há a possibilidade de materializar a escultura anteriormente virtual usando máquinas de impressão em 3D. Então, a escultura digital ela é produzida por meio de um software e a gente consegue, ele tem uma altura, uma largura e uma profundidade, né? Tem as 3 dimensões e a gente consegue fazer a impressão desse elemento que estava lá no mundo virtual desse software. Vamos ver como é que funciona uma impressora 3D. Esses elementos que nós vimos no vídeo, eles foram impressos em uma impressora 3D. Como a gente viu, lá no software a gente pega a imagem, escolhe o que vai ser impresso e a impressora 3D faz todo esse processo de impressão em 3 dimensões, com altura, largura e profundidade. E a gente vê ali, inclusive, peças de xadrez, né? Todas impressas em impressora 3D. Outro exemplo da utilização da tecnologia e obra de arte juntas é o videomapping. Essa é uma técnica de projeção de vídeo em grandes superfícies previamente escolhidas. Consiste no mapeamento do lugar e na projeção de imagens pensadas especificamente para os locais. Normalmente é feita em importantes monumentos. Ainda há o uso do videomapping na realização de exposições imersivas de grandes artistas. Mais uma vez, aí, a exposição imersiva apresentando para a gente, né? Deem um Google, pesquisem um pouco sobre as exposições imersivas, porque elas usam também o videomapping. O que é? É feito um mapeamento da estrutura onde vai ser projetado e essas imagens são projetadas. Né, o que acontece nas exposições imersivas. E a gente vai ver agora um vídeo que vai mostrar uns exemplos de como funciona esse videomapping. A gente viu exemplos como a Disney, o Castelo da Cinderela na Disney, onde é feito esse videomap. Então, o castelo, durante as projeções, ele muda de cor, ele muda os desenhos. Então, justamente porque a projeção ela tem esse poder, né? Eles utilizam a projeção para trazer esses efeitos visuais no castelo, é projetado no castelo. A gente viu Sydney, um exemplo do monumento em Sydney, que ele estava todo iluminado, como se ele estivesse colorido, e na verdade aquilo era uma projeção, né, mapeada. Eles mapearam a superfície
que ia receber aquela projeção. Então, utilizando as tecnologias adequadas, eles fizeram a projeção das imagens naquela superfície, que é o que acontece nas exposições imersivas. As projeções são feitas de acordo com o local onde vai acontecer aquela exposição. É feito o mapeamento daquele local, e aí eles fazem a projeção, e a gente fica com a sensação de como se a gente estivesse dentro da obra de arte, porque todo o ambiente ele fica preenchido com aquela imagem. Então, esses efeitos visuais, eles são características desse processo da evolução tecnológica. Outro elemento da arte e tecnologia que eu particularmente gosto muito é a animação digital. Os desenhos animados produzidos atualmente, eles são todos elaborados usando tecnologia computadorizada. Os desenhos e os movimentos são criados por meio de programas avançados e são normalmente usados no cinema e na publicidade. Então, às vezes, a gente assistindo televisão passa um comercial que tem uma animação e às vezes é um comercial rápido, 30 segundos, 40 segundos, e a gente não tem ideia do tempo e da dedicação que existe por trás da produção daquela animação. A gente vai ver agora um vídeo que mostra como é esse processo da animação digital. Primeiro a gente recebe uma solicitação e a gente precisa ler o roteiro para saber como que vai sair essa animação. Depois, a próxima etapa é fazer o storyboard. O processo é mais interativo, a partir do momento que o storyboard chega no animador. Desenhos bem simples que mostram quanta cena vai ter e como que vai ser cada cena, onde vai ser colocado o personagem e também um ângulo. É visto como cada cena foi proposta. Após de ser aprovado, a gente começa a fazer a parte do esboço de cada cena. Depois que os esboços são aprovados, a gente começa a parte de ilustração, separando cada camada, separando cada parte nos personagens para facilitar a animação para o animador. E daí então a gente começa o processo de animação. Seja uma animação mais normal, como que é o motion, é só movimentos pequenos, ou uma animação de personagem, que é aí onde acontece o rig de personagem, que seria essa ligação de cada ponto do personagem, seja uma sobrancelha no rosto, ou então a mão no seu antebraço, seu antebraço no braço, o braço no corpo, que é onde vai ser mexido, onde acontece cada ponto de ligação, que é chamado keyframes, que seriam pontos de movimento. Um no início, um no fim e um de passagem, que é onde ocorre esse movimento, seja de um braço mexer ou de um ciclo de caminhada. Olha quantos profissionais estão envolvidos, né, num processo de animação. A gente vê só já o resultado prontinho, o bonequinho andando, a gente não imagina o trabalho que existe por trás disso. Existe uma pessoa desenhando, depois vai para a animação, faz-se um esboço, vai para a animação. Cada movimento desse personagem que foi desenhado, ele passa por uma moldagem específica até chegar no resultado final. Então, às vezes, é um trabalho de meses que resulta num comercial aí de 30, 40 segundos. Então, a gente viu como a gente pode utilizar a tecnologia, como ela já está sendo utilizada, na verdade, tanto para o processo de divulgação de obras de arte, como o processo de produção de obras de arte, e como a gente pode utilizar a tecnologia também para favorecer, né, o nosso contato com a obra de arte. Entrem em sites de pesquisa, pesquisem exposições, museus, visitas virtuais, obras de arte, que a gente não tem o acesso físico assim tão fácil, mas que a tecnologia ela consegue encurtar essas distâncias.
Música